Tá, vamos gravar. Então, agora todo mundo autorizou a gravação. Vamos começar a nossa aula. Foco hoje é a gente terminar esse módulo. Então, só vou liberar vocês quando a gente terminar. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. O que eu preciso saber sobre a SUSEP para a prova da VIMA CPA 10 e CPA 20? Porque a SUSEP ela também é uma autarquia vinculada ao Ministério, tá? Mas que ministério? Ministério da Indústria e Comércio, lembrando que esse ministério hoje pertence à Economia, tá? O Ministério da Economia. Só que quando eu falo de SUSEP, gente, eu estou falando de uma autarquia que vai ser responsável por fiscalizar aquele pessoal que atua com seguros, né, as seguradoras, o pessoal que faz seguro viagem, seguro residencial, seguro contra crimes cibernéticos, seguro CERIT, né, essas coisas todas, né, e também, tá, você vai estar atuando, né, na questão a SUSEP, na realidade, vai estar atuando na questão da previdência privada aberta, né? Que a gente vai ver os planos de previdência aberta, a gente tem lá dois que são comercializados, que é o PGBL e o VGBL, que são os focos da nossa prova aqui, CPA 10 e CPA 20. Além disso, empresas que trabalham com consórcio, né? Então, vocês vão trabalhar no banco, vendem consórcio, capitalização, a SUSEP também faz essa fiscalização em cima dessas entidades. Paulo, consórcio, seguro, são investimentos? Não, não são. Consórcio, seguro, capitalização não são investimentos, tá? Capitalização é um título de sorteio, tá? Seguro, né? É uma proteção que você faz pessoal. É importante você ter seguro. Alguém tem seguro aí? De vida, sim. Eu também tenho. É importante você ter um seguro, tá? Principalmente nessa época, né, que a gente está muito louca, época de pandemia, tá? É importante você pensar, né, que hoje você pode estar trabalhando e amanhã não. É importante você pensar também que hoje você está saudável e amanhã também pode ser que não esteja. Então, é bom você pensar em seguro, tá? Se você não tem seguro, pode fazer com o seu banco. Se tiver muito ruim o negócio por lá, pode fazer comigo, que eu também vendo esses troços, tá? É, Previdência, é importante você pensar, principalmente aquela pessoa que não consegue guardar recursos. Opa, tem gente que não consegue guardar recursos, não pode bater R$ 10 na carteira que o caboclo já quer gastar com alguma coisa. Nem que seja um x-salada, mas o caboclo quer gastar. Nem que seja com unha, mas quer gastar. Nem que seja, né, para dar uma volta e olhar a vitrine do shopping, o caboclo quer gastar gasolina para ir lá olhar. Lembrando que a gasolina semana que vem vai aumentar 5% e o diesel vai aumentar 8%, tá? E a previsão de Paulo Marques é gasolina R$ 10 até o meio do ano e contrato de commodities de gasolina $100. Tá? Hoje está 80, tá? Então, senhores, então a ideia é poupar, né? Quem não sentiu muito essa crise, né? Essa légua do Covid foram as pessoas que guardaram dinheiro, tá? A gente guarda dinheiro para isso mesmo. Qual é a finalidade de guardar dinheiro? Um dia você gastar e gastar bem gastado, tá? Então você guarda dinheiro para isso, tá? Então, pessoal que não tem controle financeiro, previdência, que vai ser um dos focos que nós vamos estudar para nossa prova, é um investimento para você, tá? Ele é um investimento que a gente vai ver que ele tem um fluxo de caixa obrigatório e você vai sendo debitado direto na conta corrente. Então, de alguma forma, ouça o meu conselho, guardem alguma coisa. Nem que seja R$ 10, mas guarda, tá? Meu colega aí, que é o Alexandre, ele já é investidor, já opera um pouco, ele sabe que tem ações na Bolsa de Valores que são mais baratas do que um McDonald's, né? E ele sabe que tem ações na Bolsa Americana também, que com preço de sanduíche você consegue comprar. Então, senhores, não percam a oportunidade de comprar as coisas quando elas estão baratas, tá? Então, vamos voltar lá. Quando a gente fala de SUSEP, então essa Superintendência de Seguros Privados, ela vai ter esse objetivo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: a SUSEP ela vai responder para um órgão de controle. Então, a SUSEP ela vai estar vinculada com esse órgão aqui, o Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? O CNSP. Tá? Abaixo do CNSP vem a SUSEP. Tá? Quando eu falo da SUSEP, deixa eu alterar aqui, SUSEP, tá?
vai ao mesmo esquema do Banco Central. O Conselho Monetário, o Conselho Nacional de Seguros Privados é um órgão, né? Um órgão normativo, tá? Então, ele vai ter a ideia de criar todas as diretrizes para o bom funcionamento, né, do setor de previdência, seguros e etc., tá? E quando eu falo da SUSEP, ele vai ser um órgão fiscalizador, tá? Então, ele vai ser um órgão fiscalizador. Ele vai ter a mesma atuação que o Banco Central. Ele vai ser um órgão executivo, tá? Executivo. Então, a SUSEP ela vai fiscalizar, tá? Quem? As empresas de seguro que atuam no mercado brasileiro, ela vai autorizar as empresas internacionais que desejam trabalhar aqui. A SUSEP vai fiscalizar e autorizar o funcionamento dessas empresas, bem como as empresas de capitalização, consórcio e previdência, tá? Quando a gente fala dessas empresas de previdência que a SUSEP vai autorizar o funcionamento, a gente tem uma empresa de previdência específica. E quem é essa empresa de previdência específica? A gente chama de entidades abertas de previdência complementar, é APC. Isso cai na prova de vocês. Isso aqui são entidades abertas de previdência. Previdência complementar. Essa turma aqui é a APC, elas são fiscalizadas pela SUSEP, tá? Então, toda vez que vocês forem pensar em SUSEP, toda vez que vocês forem pensar em CNSP, vocês vão ter que trabalhar com essas entidades abertas de previdência complementar. Tá todo mundo conseguindo ver as anotações aí? Hello? Sim, sim. Beleza. Sim. Então, beleza. Então, olha só. Então, essa entidade de previdência complementar, ela vai ser nada mais do que os planos de previdência que nós vendemos, né? Eu aqui na corretora, vocês aí no banco, tá? Importante ter? Sim, façam, tá? Nada de pensar em, eu não vou... Olha, a coisa mais absurda que eu já ouvi foi numa aula de pós-graduação, não tem nenhum aluno meu de pós aqui, mais uma vez eu falando sobre previdência privada, o cara levantou a mão e disse bem assim, eu não vou fazer previdência, e eu curioso perguntei por quê, e ele me deu a seguinte resposta, né? Não vou fazer previdência porque se eu morrer eu vou deixar tudo para ela e ela vai gastar com outro, né? Então não cai esse dito, né, egoísta. Lembre-se que a família de vocês ela vai precisar de auxílio caso aconteça alguma coisa com o titular, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais dessa SUSEP. Eu vou apagar aqui. Copiar esse primeiro tópico aí, esse de azul e vermelho que eu coloquei aí? Sim. Ah, beleza. Então vamos lá. Qualquer coisa pode me interromper se tiver dúvida. Tem uma aluna nova hoje, ela está caladinha, mas é assim, se precisar de ajuda, só falar. Tudo bem. Beleza. Então, olha lá, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Acabamos de descobrir que é um órgão executivo, né, que vai fazer funções aí muito parecidas com o Banco Central. Então, para vocês entenderem essa lógica, eu quero que vocês gravem isso que eu vou desenhar para vocês aqui, tá? Eu vou desenhar uma espécie de organograma para vocês terem uma ideia de como isso vai funcionar. Então, você tem lá o Conselho Monetário Nacional, tá? Esse órgão aqui. Abaixo do Conselho Monetário Nacional, você vai ter o Bacen e a CVM, tá? Esses órgãos, eles vão operar juntos, vão trabalhar juntos, tá? Na outra ponta, quem é que eu vou ter aqui? Eu vou ter CNSP, é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Abaixo do CNSP, eu vou ter a SUSEP, tá? Na outra ponta, eu vou ter mais um órgão que nós vamos estudar aqui, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é um órgão que vai atuar fiscalizando os fundos de pensões, né? E aí, abaixo dele, nós vamos ter a Previc, tá? Então, esse seria o organograma do Sistema Financeiro Nacional que a gente vai trabalhar, tá? Então, quando a gente trabalha com essa turma, a gente vai pensar assim, né? CVM vai normatizar o que o Bacen faz, o que a CVM faz, Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Vai fiscalizar, né? Esse cara vai fiscalizar o que a SUSEP faz e a CNPC vai fiscalizar o que a Previc faz, né? Não fiscalizar não, normatizar, desculpa. Então, esses três órgãos que começam com C, observem lá, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar são órgãos normativos.
Então, eles vão obedecer aqueles verbos que nós estudamos na primeira aula. Eles só vão normatizar, elaborar, determinar, coordenar, zelar e ponto, tá? Os órgãos abaixo, como Bacen, CVM, SUSEP, Previc, são órgãos que têm o intuito de fiscalizar, executar, normatizar e coordenar. Mas eles podem criar normas também, o Banco Central pode criar normas? Pode, tá? Mas observe a pegadinha. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer uma questão para vocês, estilo pegadinha, para vocês entenderem como é que funciona a questão da pegadinha. Então, eu vou botar uma questão de prova aqui, tá? E a questão é a seguinte, ó. Quem é responsável, né, por normatizar a política monetária? Aí, normalmente, questão de prova, vem lá, letra A, o cara vai colocar para ti lá o Bacen, na letra B vai colocar a CVM, né? Na C, ele vai colocar lá, sei lá, Conselho Monetário Nacional, e na D, normalmente para confundir, ele coloca SUSEP, né? Mas eu vou botar outra aqui, que é para gerar uma confusão na mente de vocês, tá? Então, essa aqui vai ser uma, tá? E eu vou aqui aumentar esse quadro e vamos colocar uma segunda pergunta aqui embaixo, só para a gente analisar. Quem é o órgão responsável, vamos pensando na resposta da primeira, por normatizar e fiscalizar a... Bom, o que é isso? Política monetária, ou PM, política monetária, ou política monetária. Tá? E eu vou repetir as mesmas alternativas. Senhores, as questões são idênticas? Todos conseguem ver essas questões aí? Correto. Elas são idênticas? Sim. São, né? Mas se eu te falar que a resposta é diferente? Acredito. Então, olha só. Observa. Tudo na vida existe um padrão. Tudo na vida existe um entendimento, né? Vocês observaram que em cima aparece um único verbo e embaixo eu botei dois verbos para a atuação do órgão? Em cima eu botei um único verbo. Qual foi o verbo para a atuação do órgão? Normatizar. E embaixo eu coloquei dois. Qual foram os dois verbos? Normatizar e fiscalizar. Normatizar e fiscalizar. Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês, quem normatiza vai ser o Conselho Monetário Nacional, se for política monetária, certo? Então, a resposta da primeira é justamente a letra C, né? O CMM. Eu vou até pintar aqui de uma corzinha para ajudar a gente. Opa, deixa eu voltar para lá, senão vai embaralhar as questões. Ixi, fiz merda. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não gostei. Tá, até voltou. Aí fica esse fundo branco aí. Então, olha só. Na primeira questão lá, a resposta vai ser a letra C. Ou seja, quem é responsável por normatizar a política monetária? Normatizar, letra C, Conselho Monetário Nacional. Ele vai dar as diretrizes. Mas olha, presta atenção na segunda. Quem é o órgão responsável por normatizar e fiscalizar a política monetária? Então, olha só, aqui eu tenho um órgão que pode criar uma norma, mas ele tem uma outra atribuição. Ele fiscaliza, ele executa. Então, quem vai ser esse cara? Bacen? Sim. Por que o Banco Central? Porque o Banco Central ele pode criar normas. Que norma ele pode criar? Ele pode criar uma norma para definir o teto de taxa de juros, de teto de taxa de juros não, o teto que ele vai cobrar do compulsório. A gente viu que é uma atribuição dele, controlar o compulsório das instituições financeiras ontem. Ele pode criar uma norma, por exemplo, ele tem uma norma, que é a Circular 3461, que fala sobre lavagem de dinheiro. A gente vai estudar isso, então ele cria normas, né? Mas ele é o cara que fiscaliza a questão de política monetária. Então, ele vai ser o cara responsável por fiscalizar as instituições financeiras, controlar a quantidade de moeda de circulação, e ele vai ser o cara responsável por controlar o meio circulante. Então, olha só, se vir dois verbos na tua questão, pode cancelar o órgão normatizador. Se vir só um,
e a ideia for de normas, vai ser o órgão normatizador. Se for execução, vai ser o órgão fiscalizador. Então, cuidado com isso. Sempre que vir dois verbos, nunca vai ser Conselho Monetário Nacional a resposta. Entenderam? Sim. Entenderam, né? Vamos ver se vocês entenderam mesmo, vocês estão me enrolando. Posso pagar essas questões? Anotaram? Pode. Bem que vocês têm um monte delas também aí, mas vamos lá. Vamos pensar numa coisa assim. Vamos lá. Senhor Eduardo procurou o seu gerente no Banco X. Tá? E quis realizar uma operação, uma aplicação em fundos de investimentos. Tá? Sabe-se que tal operação é regulamentada por qual órgão? Letra A, vamos de novo. Conselho Monetário Nacional. Letra B, Bacen. Letra C, CVM. E letra D, vou falar da SUSEP. Olha lá, o senhor Eduardo procurou seu gerente no Banco X e quis realizar uma aplicação em fundos de investimento. Estou lá para aplicar. Sabe-se que tal operação é regulamentada por qual órgão? Letra C. PM. Quem? CVM. CVM, tá? O que a história muda aqui? O Conselho Monetário Nacional ele pode criar normas para o mercado de capitais? Pode, mas desde 1950, se eu não me engano, aí esse mercado ele foi desvinculado, então a CVM ela acaba sendo reguladora sozinha lá. Mas o Conselho pode criar normas. Mas quando a gente trata de produtos de investimentos, fundos de investimentos, ações, debêntures, notas promissórias, certificado de recebíveis imobiliários, o CRI, o CRA, e quando a gente trata de bônus de subscrição de ações derivativos, quem vai tomar conta dessa regulamentação é a própria CVM. O Conselho Monetário Nacional é mais para a questão de políticas monetárias, por isso que o nome dele é monetário. Então, ele trabalha mais com o Banco Central. Tranquilo essa dúvida? Tranquilo. Então, a resposta aqui é CVM. Então, está tirando só fazendo umas comparativos aqui para vocês não terem essa confusão em toda, tá? Lá na frente eu vou atrapalhar a vida de vocês, agora não. Tranquilo? Sim. Posso pagar? Pode. Beleza. Então, visto isso, vamos seguir aqui, tá? Então, olha lá, voltando para a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, tá? Ela foi criada pelo artigo 36 do Decreto-Lei número 73, isso aqui vocês não precisam saber, mas vocês precisam entender o que cabe a ela. Então, olha o que cabe a ela, processar pedidos de autorização. Então, é só, não precisa eu decorar todo esse parágrafo para minha prova da Anbima, basta eu entender que qualquer instituição que atue no setor de previdência privada ou previdência aberta, seguros, capitalização, consórcio, vai precisar pedir autorização ao SUSEP. Se eu linkar isso na minha cabeça, já está ótimo, tá? Se essas instituições quiserem abrir, ou então fechar, ou então fazer fusões, ou comprar uma concorrente, elas vão ter que pedir autorização para SUSEP. A mesma coisa acontece com o Banco Central. Se um banco decidir abrir no Brasil, se um banco decidir fechar no Brasil, se um banco quiser comprar um concorrente, ele tem que pedir autorização para quem? O Banco Central. E a mesma coisa para a CVM no quesito Bolsa de Valores, tá? Outra coisa que a SUSEP faz é baixar instruções e expedir circulares. Olha aqui, ela tem esse trabalho de fazer circulares. Os circulares dela são os normativos. Então, esses órgãos fiscalizadores de mercado, que a gente tem como Banco Central, a CVM, né? Exceção a CVM, o Banco Central, a SUSEP e a Previc, eles vão expedir circular. Então, vocês vão ver circular do Bacen, circular da SUSEP, circular da Previc. Já a CVM trabalha com instrução normativa, tá? Relativas à regulamentação das operações de seguro, tá? Só que tem um detalhe. Quando a SUSEP fizer a sua norma, ela sempre tem que
ela tem que estar, a norma dela tem que estar em concordância com quem? Com o Conselho Nacional de Seguros Privados, ou seja, a SUSEP não pode criar nenhum tipo de circular exigindo tal situação se ela não tiver de acordo com o que o Conselho Nacional de Seguros Privados determinar. Então, esse é um cuidado que essa autarquia tem. Tranquilos? Posso passar para a próxima lâmina para a gente conversar? Pode. Beleza. Então, vamos seguir. Vamos para a próxima lâmina. E aí, ó, o que ela faz também? Ela pode fixar condições de apólice, né? Quando você adquire lá um seguro, você vai ter as condições da apólice, né? Os planos de operações, as tarifas a serem cobradas, né? Tudo isso que vai determinar vai ser a SUSEP. Tá? O Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, ele não intervém nisso, ele só diz que é atribuição da SUSEP, e a SUSEP vai dizer qual é o percentual, qual é a taxa, qual é o condicionamento, tá? Aprovar limites de operações, tá, para as sociedades seguradoras, né? Então, senhores, as sociedades, né, que atuam, principalmente as seguradoras no quesito de planos de saúde, elas são obrigadas a ter uma reserva financeira, né? Uma reserva financeira que tem que compor seu patrimônio e são acompanhados por dois órgãos de regulamentação. Um é a SUSEP e o outro, se eu não me engano, é a Anvisa. Anvisa? Se não me engano, é o Ministério da Saúde. Quando a gente trata aqui de previdência, a SUSEP ela vai ser obrigada a estabelecer também as condições para seguradoras operar. Um cuidado que você tem que ter quando você for fazer seu plano de previdência e também é uma questão de prova. E, inclusive, eu vou escrever aqui para vocês terem uma ideia. Olha só, um investidor adquiriu um plano de previdência do tipo aberto. Então, você já sabe que é APC, Entidade Aberta de Previdência Complementar, né? Caso a seguradora quebre, o que acontece? Tá? Então, isso é uma pergunta para vocês. Um investidor, ele adquiriu um plano de previdência, tá? Do tipo aberto. Previdência privada, tipo aberto, e você já pode pensar na tua cabeça, PGBL ou VGBL, tá? E se a seguradora quebrar, o que que acontece com esse plano de previdência? Letra A, ele vai ser coberto pelo FGC, que é o Fundo de Garantia, né? Fundo Garantidor de Crédito. Ele vai ser coberto por um seguro. Letra C, nada acontece. Pronto, senhores. Letra D, o plano falha. O que vocês acham? B. Letra B. B de bola? Ele vai ser coberto por um seguro? Concorda com o colega aí? Tem alguém vivo aí nessa turma aí? Concordo. Concorda? Gente, existem investimentos no mercado financeiro que eles não têm cobertura e não têm proteção, tá? São investimentos que eles dão uma rentabilidade um pouco maior do que os investimentos tradicionais, como CDB, LCI, LCA e poupança, tá? Quando eu falo de previdência, a previdência ela não tem FGC, tá? Não existe FGC em previdência. Não existe fundo garantidor de crédito em previdência. A previdência, porque tem características parecidas com um fundo de investimento, mas não é um fundo de investimento, ela não pode ter seguro para amortizar possíveis perdas. Tá? Então, caso, né, a seguradora, dona do plano de previdência, venha falir, venha quebrar, venha ter algum problema na sua gestão, o plano de previdência ele falha. Ou seja, você que é investidor perde tudo, tá? Então, por isso que é legal, você que pensa em fazer um plano de previdência,
você olhar para as seguradoras mais antigas do mercado, né? A seguradora mais antiga do mercado, ela se chama Mongeral. Hoje, a é Ageon, tá? Ela saiu, né? Virou Ageon, né? Aí agora tem um outro nome, mas é uma corretora que tem mais de 50 anos no Brasil e já atua aí, ó, há muito tempo com vários planos de previdência e seguros, tá? Então, você tem que procurar as antigas, né? Itaú, Bradesco, Ageon, que é a Mongeral, Santander, procurar a gente antiga, Banco do Brasil, entendeu? Caixa Econômica, né? Essas previdências, inclusive, elas são até fornecidas por corretora. Eu tenho previdência dentro da minha plataforma que é do Bradesco, é do Santander, tá? Então, vocês têm aí, só que tem diferenças só na questão da gestão, né? Porque muda os gestores, tá? Mas os administradores são quase os mesmos. Então, quando um plano de previdência, a seguradora quebra, o plano vai junto, tá? Então, o investidor não tem nenhum tipo de proteção, tá? Isso é uma pergunta de prova, tá? Pode aparecer na prova de vocês uma pergunta lá perguntando, olha, se o plano de previdência falir, né, o investidor ele vai ser recompensado, ele vai ser coberto, alguma coisa? Não, ele perde tudo. Tranquilo? Oh, só uma pergunta. A SUSEP não era para fiscalizar esses planos de previdência aí? Sim, mas mas ela vai fiscalizar, mas não quer dizer que ela vai impedir das coisas quebrarem. Pode Não, mas o acontecer. cara Hum, ali está dizendo ali que eles têm que ter um seguro, né? Para as operações tem ali, que, tem que ter, no parágrafo ali. mas esse seguro para operação ele pode não cobrir. Hum. Imagina, agora não vou nem falar de previdência, vou falar de seguro de saúde. Quem esperava que ia ter Covid? Ninguém sabia que ia ter Covid. Vale. E aí você tinha um plano de saúde, um seguro de vida. Se você morresse no período da pandemia, logo no início, seu seguro de vida não ia cobrir a questão Covid. Sabia disso? Várias seguradoras não iam pagar a apólice do seguro. Se você foi internado por via hospitalar e você tinha, né, seguro de vida, né, com cobertura hospitalar, a seguradora não estava cobrindo para Covid. Depois de um tempo que elas passaram a cobrir, elas não Mas estavam por quê? cobrindo isso, porque é regra delas, entendeu? Não existia Covid, Covid não estava dentro da apólice. Tinha que se fazer uma nova apólice para cobrir a Covid, entendeu? Elas só podem fazer o que tá dentro do preto no branco. Se a pólice de seguro delas estava dizendo lá que elas não cobrem doenças respiratórias, elas não vão cobrir Covid. Se estava lá dizendo que cobre doenças respiratórias, mas não pandemias, não vão cobrir a pandemia. Entendeu? É assim que funciona o mundo. É um fato novo que não se esperava, é? Pode-se Yes. dizer. Isso aí. Um fato novo que não se esperava, que não é coberto, você não consegue ter direito na pólice. Aí, depois que esse fato novo já se torna cotidiano, que é o caso que já vem agora todas as seguradoras cobrem Covid, cobrem remoção hospitalar, cobrem tudo, entendeu? Mas por que que isso acontece? Porque existe lá, quando se faz um seguro, é pensado para que tipo de pessoa aquele seguro vai ser feito e quais são as comorbidades que aquela pessoa pode ter. Então, dentro disso, é feito uma cobertura especial. E aí a corretora vai colocar o dinheiro para atender essa situação. Se ela for liberar para todo mundo, ela quebra e quebra o plano. Então, por isso que ela tem que colocar o dinheiro de acordo com a expectativa de vida e cada comorbidade que ela faz por apólice. A mesma coisa na Previdência. Quando você vai fazer um plano de Previdência, existe um cara lá que é o auditor atuarial. Esse auditor atuarial ele vai fazer a expectativa de vida da média da população, vai criar um plano de previdência para essa expectativa de vida e ele vai contemplar ali dentro todas as possibilidades para esse plano. Então, se a seguradora fizer algo fora desse comum, ela quebra, tá? Então, ela pode ser uma situação que ela pode quebrar ou pode ser uma situação de mercado. Ninguém esperava essa pandemia louca e ninguém esperava a quantidade de empresas que se encerraram, que quebraram e fecharam no tempo da pandemia. Por exemplo, eu mesmo fechei uma empresa minha que era empresa de educação. Agora que eu estou pensando em abrir de novo, mas vou abrir no modelo online, não no modelo físico, tá? Então, essa é a possibilidade do mercado. São fatores que você não consegue prever. Tranquilo, senhores? Anotaram essa questão aí?
É decorada, gente. Tá bom. Decora mesmo, porque tem uma parecida. Não é bem nessas palavras, mas aparece lá, tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver o outro tópico ali embaixo que é para a gente ver. Deixa eu botar para cá. Então, olha lá. Examinar e aprovar condições, né, de coberturas especiais, bem como fixar taxas aplicáveis. Então, a SUSEP ela também vai aprovar essas condições de coberturas especiais que podem ser criadas durante, né, um movimento, né, desses de por exemplo, agora, né? Por exemplo, não tinha cobertura para Covid e depois o pessoal fez uma cobertura especial aí para esse tipo de pandemia, tá? Então, todo mundo que não tinha passou a fazer, tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver aqui. Passei, tá. Autorizar a movimentação e liberação de bens e valores, tá? Autorizar a movimentação e a liberação dos bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia de reservas técnicas. Essas reservas técnicas, vocês não precisam dominar o tema, mas o que é uma reserva técnica? Para criar um fundo de previdência, para criar um seguro, para criar uma seguradora, a SUSEP ela vai exigir que essa seguradora tenha um capital mínimo de patrimônio, né, para garantir eventuais vamos dizer assim, eventuais contingências, eventuais coisas que podem vir a acontecer, tá? Para não quebrar o mercado e não prejudicar a indústria, tá? Fiscalizar a execução de normas gerais de contabilidade, então toda a contabilidade feita pelas instituições financeiras é registrada no COSIF, né? Então a SUSEP ela vai ter lá a obrigação, tá? De auditar essas contas para saber se essas seguradoras elas estão atuando de forma legal, recolhendo os impostos, pagando aquilo que tem que ser pago, tá? Fiscalizar operações das sociedades seguradoras, inclusive no exato cumprimento deste decreto-lei e outras leis pertinentes à disposição regulamentadas ou nas resoluções do CNSP e aplicar penalidades. Então, a gente está vendo aqui que a SUSEP ela vai ver se as seguradoras, essas empresas que trabalham com seguro, previdência, capitalização e consórcios, elas estão obedecendo à lei que criou elas, se estão obedecendo às resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados, e se não tiver, ela pode estabelecer penalidades. O que essa penalidade ela gera? Para a SUSEP, vai gerar uma receita. Então, para a SUSEP, a penalidade que a seguradora pagar vai entrar como cash. Então, pode vir uma pergunta na sua prova lá. Como é que a SUSEP ela tem receita? Né? Da onde vêm as receitas da SUSEP? Eu nunca vi, mas de repente pode ser que apareça. O concurso aparece. As receitas da SUSEP, elas vêm por cobrança de multa, tá? Quando a pessoa física, que é o cara que trabalha com seguros, né, o corretor de seguros, né, não obedece à norma, ou quando a seguradora não obedece. E a SUSEP ela ainda pode ter uma receita também proveniente de cobrança de taxas de fiscalização. O que significa isso? Você, para trabalhar nesse mercado, você tem que tirar uma certificação chamada SUSEP. Você vai ser submetido a uma prova, né? Você tem a SUSEP e a SUSEP Pleno, e nessa certificação você paga uma taxa para poder atuar como corretor de seguros, tá? Então tem essa possibilidade. É mais uma receita. A SUSEP cobra essa situação. A SUSEP ela também cobra essa receita, essa taxa de fiscalização das instituições financeiras e também cobra multa também delas. Então, são a parte que ela tem como receita. Além disso, o governo federal pode dar para ela dotações de recursos, ou seja, pode fazer a transferência de recursos para a autarquia, tá? Então, é bom vocês saberem isso. Vou seguir aqui para o próximo slide, a gente comentar mais um pouquinho sobre ela. Então, a gente tem aqui, ó, a SUSEP ela vai proceder com a liquidação, né, das sociedades seguradoras, né, que tiverem cassado a autorização. O que significa cassado a autorização? Se a seguradora não atender às normas e às diretrizes do Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, a nossa SUSEP pode ir lá e cancelar o registro de funcionamento dessa seguradora. Isso pode acontecer. Eu ainda não vi, mas pode, tá? Assim como também o Banco Central pode cassar a licença de um banco. Os bancos são mais comuns. Já vi banco falir e já vi banco ser cassado a licença. Se vocês procurarem no Google, vai ter uma lista imensa de bancos que passaram por isso. Tá?
A CVM também pode caçar a licença de uma corretora e também de escritório de agente autônomo ou de um fundo de investimento e por aí vai, tá? Então, todos esses órgãos que têm função executiva, eles podem fazer isso, tá? Organizar os seus serviços, elaborar o seu orçamento. Então, olha só, uma pegadinha de prova. Toda vez que a SUSEP organizar o seu serviço, elaborar e executar o seu orçamento tem que ser aprovado. Quem é que vai aprovar o orçamento da SUSEP para o ano de 2022? É o Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele vai ser o cara que vai ser responsável por aprovar isso. Então, o CNSP, tá? Se fosse no caso do Banco Central, quem é a pessoa responsável por aprovar o orçamento que o Banco Central tem para trabalhar no ano de 2022? Quem chuta aí? Ministério da Fazenda? Não. Quem é que está acima do Bacen? Conselho Monetário. Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional vai ser o órgão que vai ser responsável por aprovar os orçamentos do Banco Central, tá? Mas são coisas bem similares. Fiscalizar as operações de entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, então ela vai fiscalizar. O que é uma entidade autorreguladora? Né? Por exemplo, vocês, para entrar no banco, trabalhar no banco, vocês têm uma entidade autorreguladora. Quem é essa pessoa? A Anbima. Né? Então, hoje, vocês estão se preparando, vão entender as normas de mercado e vão entender como é que funcionam as normas da Anbima para poder atuar como profissionais de mercado. Então, a Anbima é uma entidade autorreguladora privada. Outra entidade autorreguladora privada é a Ancord, no ambiente de bolsa de valores. Né? Outra entidade autorreguladora, a PNEC, que faz a prova do CNPI. Então, vocês vão ter sempre uma entidade autorreguladora de cunho privado para qual área você for focar no mercado financeiro, tá? Para vocês, é a Anbima, tá? Então, a Anbima é a entidade autorreguladora que vocês têm que tomar ciência, né? Tranquilo, senhores? Boas? Posso pagar aqui? Sim. Pode. Vou apagar aqui, vamos seguir. Tá? Então, olha só, como eu falei para vocês, o que constitui os recursos da SUSEP? Multas, receita delas, dotação orçamentária, créditos especiais que ela recebe do governo, juros bancários, porque ela pode pegar o dinheiro dela e aplicar no mercado, se ela quiser aplicar em CDB, LCI, fundo de investimento, ela pode, se ela quiser comprar ações, ela pode, na monarquia, tá? E a participação do Conselho Nacional de Seguros Privados, ele possui um fundo também lá de aplicação que ela também pode. E outras receitas dela vai ser resultado das suas atividades. Ela pode, por exemplo, de repente, criar um curso, fazer uma palestra, um evento e cobrar por essa situação. Isso também vai gerar receita para ela. Então, ela vai ter vários tipos de dotação de receita. Tranquilo, senhores? SUSEP é bem tranquilinho, tá? É bem fácil. A gente ainda vai falar muito ainda dessa SUSEP. A gente ainda vai conhecer Previdência. Mas hoje a gente vai falar da amiga dela, prima próxima, que é a Previc, tá? Quem é a Previc? A Previc é a nossa Superintendência de Previdência Complementar, tá? Quando a gente fala da Previc, a Previc ela vai estar vinculada a um órgão, tá? Que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC. Então, a Previc responde para ele e a Previc vai fiscalizar o que a gente chama de entidades fechadas de previdência complementar, que a gente chama, abrevia de EFPC. Quem são essas entidades fechadas de previdência complementar? Podem ser fundos de pensão, podem ser regimes próprios de previdência complementar, que a gente conhece como RPPS. O que seria um regime de pensão? O que seria um RPPS? Questão de prova, tá? É um fundo de pensão, tá? Ou um fundo fechado de previdência, ele é um fundo destinado, tá, a pessoas que trabalham em um mesmo órgão das entidades da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Ou seja, você só pode fazer parte desse tipo de previdência se você for um funcionário público e pertencer à União, estados, Distrito Federal e municípios, tá? Na esfera da União e dos estados, da União, você tem os fundos de pensão. Então, você vai ter lá fundo de pensão lá dos profissionais que trabalham
no TJ, por exemplo, fundo de TJ não, TJ federal, Tribunal Regional Federal, TRF, né? O pessoal que trabalha, sei lá, no Senado, tá? E no Ministério do Estado, você vai ter o regime próprio de previdência, né, que é o RPPS, né? O RPPS tem o Amazon Prev, Pará Prev, São Paulo Prev, né? Então, aonde vai abrangir, né, a previdência do pessoal que é funcionário do Estado. E no município, você vai ter também um regime próprio de previdência que vai abranger os funcionários do município, que no caso Manaus é Manaus Prev, Belém Prev, aí São Paulo Prev, Rio de Janeiro Prev, Boa Vista Prev, por aí vai Prev para tudo que é lado, mas na esfera do município, atendendo os funcionários, os concursados funcionários públicos, tá? Só eles que podem fazer. Então, a regra básica para você fazer parte desse tipo de plano é você pertencer à mesma empresa, ou seja, no caso, ser um concursado. A segunda regra básica para você fazer um fundo de pensão é você ser da mesma família, ou seja, você pode constituir um fundo de pensão para sua família depois que você ganhar muita grana aí no mercado. Pode ser privado pela SUSEP também, tá? Então, lá, a Previc ela vai atuar como uma entidade de fiscalização, supervisão das entidades fechadas de previdência complementar. E também vai executar, né, as políticas de regime de previdência complementar. Ou seja, caso esse fundo de pensão do Estado ou do município, né, eles vão ser obrigados a mandar dados, tá, para a Previc, tá, para alimentar os dados, e vão ser obrigados a mandar dados também para o Ministério da Previdência Social, então, para o Ministério da Previdência Social, o MPS. Então, esse tipo de fundo vai responder para os dois, o Ministério da Previdência Social e para a Previc, tá? Tem que mandar dados e informações acerca dos aposentados, quem é pensionista e por aí vai, tá? Todas essas condições. Tranquilo? Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Qualquer dúvida, perguntem, tá? E aí, olha só, o que compete a ela? Fiscalizar as entidades fechadas de previdência complementar, como eu dei o conceito de vocês, são os fundos de pensão, tá? E também podem ser as previdências, né, do município e do estado. Apurar e julgar infrações e penalidades se cabíveis, ou seja, elas podem julgar alguma infração que pode ser uma má gestão, ou pode ser uma má alocação de recurso, ou então algum crime que a pessoa que tenha feito dentro do plano de previdência ou contra o mercado. Eles vão atuar nesse sentido. Expedir instruções e estabelecer procedimentos para aplicação, né? Então, a aplicação das normas relativas à área de competência de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, isso aqui é o seguinte, quando o fundo de pensão ele é criado, ele vai ter que seguir algumas diretrizes, ele vai ter que dizer vai ter uma norma que a gente vai conhecer, que é uma resolução, inclusive, do Conselho Monetário Nacional, que é adotada pela Previc, tá? Aonde você vai ter os limites de investimento. Então, um fundo de pensão, ele pode investir em renda fixa, pode investir em renda variável, ele pode investir em previdência, ele pode investir em tesouro direto, ele pode investir em fundos IFRS, ele pode investir em fundos imobiliários. Esses fundos fechados, eles podem, inclusive, comprar imóveis, vender imóveis, alugar imóveis, tá? Esses fundos também, eles podem pegar parte do recurso deles e utilizar, por exemplo, para financiar, né, construções de outras categorias, como os FIPs, que são os fundos de participações, ou os fundos de mútuos de empresas emergentes, ou eles podem prestar recursos também para o município, para o servidor, enfim, eles podem fazer várias coisas. Só tem uma pergunta de prova que eu quero que vocês não esqueçam, e ela vai cobrar, e ela vai aparecer várias vezes. Na sua cabeça, eu quero que você entenda que esses fundos podem aplicar e fazer qualquer coisa. Só há uma exceção, o que eles não podem fazer. Então, as entidades fechadas de previdência complementar não podem operar com derivativos. Derivativos. O que seriam esses derivativos? Swap, tá? Termo, opções e futuros. Ou seja,
você não vai ver nenhum fundo de previdência complementar operar nessas condições. E dificilmente você vai ver também um fundo de previdência aberta operar nessas condições. Por quê? Porque esses instrumentos, eles são extremamente arriscados. Ou seja, uma coisa é você comprar uma ação e a ação ela desvalorizar, o preço cair e subir. Você só vai perder dinheiro com as ações se a empresa falir, tá? Mas nessas operações de derivativos, você vai fazer como se fosse, o exemplo seria uma aposta, mas não seria bem esse termo. Você vai fazer operações de proteção, hedge ou de alavancagem. Eu posso utilizar os derivativos para operar com dinheiro que não é meu, dando em garantia meu patrimônio, para tentar me alavancar o meu patrimônio uma, duas, três, quatro vezes. Se eu tiver lucro, ótimo, eu dobrei, tripliquei meu patrimônio, isso entra como receita. Se eu tiver prejuízo, eu tenho que pagar. Então, isso é proibido. Eu não posso operar na arbitragem, tá? E não, que seria ficar na troca de pequenos índices, moedas, tá? Troca de juros. Eu não posso atuar na questão de especulação, então não tem como eu especular. Ou seja, eu acredito que o preço do petróleo vai subir cada vez mais, então eu vou comprar um contrato de petróleo para vender em 2027. Eu não posso fazer isso num plano de previdência complementar, tá? Então, esses tipos de mercados são proibidos por causa do risco. O risco é grande e o risco de se mexer com derivativo é de você perder o patrimônio inteiro ou até mais do patrimônio. Por isso que é arriscada a operação, tá? E é isso que hoje os YouTubers estão adorando vender curso para transformar os caras em day trade, né, de operações de mercado futuro, para dizer que o cara pode ficar rico da noite para o dia. E nem todo mundo consegue e nem todo mundo vai conseguir, porque não tem dinheiro no mercado inteiro que pague todo mundo. E mesmo que você entre com R$ 1.000, você sempre vai ser uma sardinha, tá? Então, esse é um mercado onde opera os grandes, os tubarões, tá? Certo, senhores? Então, questão de prova, entidade fechada de previdência complementar não pode operar com derivativo. O que é derivativo? Swap, termo, opções e futuros. Nós vamos estudar isso lá no nosso quinto módulo, tá? A gente vai estudar um estudo, quarto módulo, a gente vai ter um estudo sobre derivativos. A gente vai entender direitinho como essa turma funciona. Dúvidas? Anota essa observação que ela cai, tá? Anota essa observação que ela cai. E nós vamos trabalhar aqui, tá? Nosso próximo tópico, ainda da Previc, né? Constituição e funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar, bem como a aplicação de respectivos estatutos. Então, toda entidade, a entidade complementar, que ela for aberta, ela vai ter que ter um estatuto. Como é que funciona uma entidade de previdência complementar? Ele vai funcionar como se fosse uma empresa, vai ter um diretor-presidente, um diretor responsável pela área de finanças, vai ter um diretor responsável pela área administrativa, vai ter um superintendente de investimento, uma estrutura cara, fundo de pensão, e lá eu vou ter pessoas para trabalhar na gestão desses recursos, tá? E tudo isso vai ser estabelecido por concurso, tá? Então, normalmente, os fundos de pensão, né, os regimes próprios de previdência complementar são autarquias ou do estado ou do município, e você pode acessar ou sendo concursado, passando por concurso, né, Manaus Prev, Belém Prev, São Paulo Prev, etc., ou você pode acessar sendo profissional de mercado, certificado CPA 20. Às vezes, eles precisam de profissionais de mercado para emitir pareceres, então você pode ir lá atuar nisso também, tá? As operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização societária têm que ser aprovada pela Previc. Então, se eu tenho dois planos de fundo de pensão, esses dois planos de fundo de pensão pensam em fazer uma fusão, a Previc tem que aprovar. Se eu quero acabar com um plano de pensão e constituir o outro, a Previc tem que aprovar. Então, tem que ser levado tudo a questão de aprovação, tá? Celebração de convênios, termos de adesão por patrocinadores, instituidores, bem como retirada de patrocinadores e instituidores. Ou seja, eu posso celebrar um convênio entre, por exemplo, a prefeitura de um determinado município, né, e o Estado, aonde parte das verbas do Estado, sei lá, pode compor as verbas de um determinado município. Isso aí pode fazer, e entre outras, tá?
Eu posso fazer transferência de patrocínio, grupos de participantes assistidos também. Então, eu tenho uma série de coisas que há possibilidade de se fazer dentro de um fundo de pensão. Isso aqui, essa lâmina aqui tem conteúdo para a prova de vocês, mas eu nunca vi isso cair em prova, tá? Lembrando que eu já faço a prova da Ambima há muito tempo, que eu tenho que fazer minha renovação praticamente de 2 em 2 anos, né? A última que eu fiz agora foi em 2021, o CEA, e eu vou fazer a renovação agora, 2023. Né? Então, normalmente eu renovo e tiro uma outra certificação. Então, vamos lá. Nomear um administrador especial para o plano de benefícios. Então, por exemplo, imagina que um fundo de pensão deu problema. Alguém surrupiou, alguém desviou recursos de um fundo de pensão, ou o fundo de pensão foi mal gerido, mal administrado. A Previc ela pode eleger, né, um administrador especial, que esse cara vai lá, vai controlar o fundo, que vai passar por uma auditoria até se adequar. Normalmente, esses administradores especiais já são pessoas que são ex-funcionários do Banco Central, ex da CVM, ex da Previc, ex da SUSEP, ou um profissional do mercado financeiro de renome, que já tem um vasto conhecimento, ele pode ser utilizado para fazer lá o processo, né, de adequação desse fundo, intervenção, até a liquidação extrajudicial, que é quando o fundo ele deixa de existir, tá? Vai cumprir suas obrigações e vai parar de existir, tá? Promover a mediação e a conciliação entre as entidades fechadas de previdência complementar e estas e seus participantes assistidos, patrocinadores e outros. Então, imagina se, de repente, você que está me ouvindo aí fosse um funcionário público e na hora que você se aposentou, né, você chegou na idade limite, você pediu para se aposentar e o plano disse, eu não vou te pagar, né? Então, você pode estar acionando a Previc, para a Previc ir lá, né, fazer um processo, né, fazer uma mediação, uma conciliação para que você e o fundo, né, se entendam e chegue-se ao objetivo, que é você se aposentar e o fundo te pagar, né? Então, é uma possível situação que acontece, tá? Olha só, para mediação e conciliação, às vezes são contratados profissionais de mercado financeiro para esclarecimento de normas, tá? Então, isso aqui também é um local onde você pode atuar, tá? E a Previc, ela tem por obrigação, como falei para vocês, né, mandar um relatório anual de suas atividades ao Ministério da Previdência Social, tá? Então, ela vai mandar isso aí para o Ministério da Previdência Social, dizendo, olha, a Prefeitura do município X tem tantos funcionários, esses funcionários, eles contribuíram com tanto, o fundo tem tanto, e tanto se aposentaram e tanto recebe. Então, vai ter que fazer toda essa estimativa e mandar para os órgãos de competência. Que antigamente, senhores, existia-se, né? Os aposentados, né? Todos a nossa turminha aqui, cada um tinha seu tipo de previdência, né? E agora não, eles estão tentando unificar e a tendência é que tudo volte para o INSS e seja um plano único, né? Que eu acho que até mais correto, seria correto isso acontecer e também seria mais fácil de fiscalização, né? Porque hoje você tem regime para o Estado, município, Distrito Federal e União. Então, cada um tem o seu plano de previdência, cada um responde para o seu fundo de pensão e isso gera uma certa insegurança, porque você pode ter aí uma má gestão, você pode ter aí indícios e algumas outras coisas. Então, é melhor centralizar em um só para aumentar a fiscalização. Então, provavelmente isso aconteça no futuro. Enquanto não acontece, todos os fundos de pensão têm que mandar dados e relatórios para a Previc e para o Ministério da Previdência Social, assim como a Previc. Tá? Dúvidas? Alô? Tem alguém vivo aí? Mano. A primeira parte do CPA 20 é cansado. Vamos lá. No exercício dessas competências, o que ela pode fazer aqui, né? Deliberar, adotar procedimentos necessários no termo quanto à celebração e extinção de contratos. Então, por exemplo, um fundo de pensão ele pode fazer contrato, por exemplo, de custódia com o Banco do Brasil, o Banco Itaú, se não quiser um, não quiser outro, pode cancelar e pode fazer para outro. Pode o fundo de pensão ele pode também exonerar os seus servidores, assim como a Previc também pode. A Previc pode contratar obras e serviços de acordo com a legislação aplicável, pode adquirir, administrar ou alienar seus bens, tá? Que é possível,
e tem que submeter tudo o que faz ao Ministério da Previdência Social. Então, olha aí uma pegadinha de prova. Eu falei para vocês que a SUSEP, né, na questão do seu orçamento, ela tem que pedir aprovação do Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. O Banco Central, na questão do seu orçamento, tem que pedir autorização do Conselho Monetário Nacional. A Previc, na questão dos seus recursos, ela tem que pedir a aprovação do seu orçamento lá para o Ministério da Previdência Social. Tá? Constitui receitas da Previc, é a mesma coisa, praticamente igual a da SUSEP. Pode ter créditos da União, podem ser transferidos, pode fazer acordos e convênios com outras pessoas, públicas ou privadas, e também receber esses créditos. Pode ter recolhimento de taxa, os fundos de pensão, eles pagam taxa de administração para a Previc, tá? Pagam taxa de fiscalização também, e podem aplicar multa. Pode aplicar multa para profissionais, pode aplicar multa para os fundos, pode aplicar multa para os administradores desse fundo, e ela também recolher sobre eles, tá? Então, seriam as formas, né? Também tem as doações, ela pode receber uma doação, tá? E valores aprovados de venda ou locação de bens. Então, a Previc, se ela quiser pegar o dinheiro dela e ficar comprando e vendendo imóveis, ela também pode, tá? Então, há várias possibilidades, tá? Para a nossa Previc, né? Gerir, aumentar esse seu montante de recursos, tá? O nome da taxa que ela recebe, que é a taxa de fiscalização, é essa aqui, TAFIC, tá? Caí na prova da Ambima? Nunca vi, tá? Então, eu já ministro esse curso aí desde 2012, 2010, nunca vi cair isso aqui em prova de Ambima. Mas é bom você ter uma ideia, de repente, alguém pode estar interessado em fazer concurso público para a Previc, tá? Tranquilo, senhores? Dúvidas? Está todo mundo acordado aí? Vamos fazer um resuminho do que a gente precisa, de fato, saber para a SUSEP e para a Previc, tá? Quando eu falo de SUSEP, anota aí no seu caderninho aí, seu caderno, né? SUSEP. Faça lá uma coluna, coloque SUSEP, e na outra coluna coloque Previc. E vamos ver o que a gente precisa saber sobre elas para a prova, né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que a SUSEP vai fiscalizar as entidades de previdência aberta. Primeiro ponto. Então, a SUSEP ela vai fiscalizar... Opa! Deixa eu ver como é que eu apago isso. Não. Tá, apaguei. Então, deixa eu refazer isso aqui. SUSEP ela vai fiscalizar as entidades abertas de previdência complementar. Aí a gente vai ter aí os nossos fundos, né? PGBL, VGBL. Tá? A SUSEP ela vai fiscalizar as seguradoras e resseguradoras. Opa, já surgiu um nome novo. Empresas de consórcio e capitalização. Tá? Então, olha só, consórcio e capitalização. Tá? Então, a SUSEP ela vai fiscalizar essa turma. Empresas de consórcio, capitalização. Quem é essa pessoa chamada resseguradora? Você já ouviu falar em resseguradora? Eu não. Tá? A resseguradora, gente, é uma seguradora que ela adquire uma seguradora e ela refaz as apólices. Imagina só um exemplo que eu vou dar para vocês entenderem. Imagina que eu, Paulo, sou uma seguradora e o nosso colega aqui, Alexandre, ele é uma outra seguradora, né? Imagina que eu tenho aqui, sei lá, bilhões de contratos, tá? Em valores estimados bem altos, de pessoas para plano de saúde, tá? Então, eu tenho aí um contrato de plano de saúde na faixa de bilhões de reais. Aí o Alexandre chega para mim e fala bem assim, olha, eu estou interessado em comprar os teus contratos, né, de seguro, né, relacionado a planos de saúde. O Alexandre ele pode me fazer essa proposta. Se eu aceitar, eu vou junto com ele, submeter isso à aprovação da SUSEP. Se a SUSEP aprovar, ele vai pegar todos os meus clientes que detêm plano de saúde
vai entrar em contato com ele, vai convidá-los a reassinar uma nova proposta, tá? Por isso que é chamado de resseguro, vai reatualizar as condições, as apólices, tudo bonitinho, e esse pessoal vai trabalhar com ele, tá? Se quiser, né? E aí é que surge a resseguradora. Então, a resseguradora, em curtas palavras, é uma seguradora que ela é criada para comprar outras seguradoras, tá? E aí ela tem que refazer todas as apólices, todos os seguros, todo o processo que está no mercado. Seria uma forma resumida de atuar. E isso tem que pedir autorização da SUSEP, tá? E quando a gente fala aqui do outro lado, a gente tem a Previc. Quando a gente fala da Previc, o que eu preciso saber da Previc para minha prova? Tá? A Previc ela vai atuar com as entidades fechadas de previdência complementar, né? E essas entidades fechadas de previdência complementar, a gente tem os fundos de pensão, ou o que a gente conheceu como RPPS, tá? Fundos de pensão ou RPPS, tá? Essa Previc, ela vai fiscalizar essa turminha que trabalha nesses fundos de pensão e ela vai ter que responder, tá? Quando a gente fala da questão da responsabilidade, a Previc manda para o Ministério da Previdência Social e a SUSEP responde o CNSP, tá? Dúvidas até aí, por enquanto? Não. Então, basicamente, a prova de vocês é esse quadro que eu acabei de desenhar para vocês, depois de vocês verem todo aquele monte de conteúdo que a Ambima pede para vocês saberem para a prova, tá? É basicamente saber isso, por enquanto, sobre essa turma, tá? Tranquilos? Posso apagar? Pode. Beleza. Beleza. Então, a gente vai falar agora da turma que interessa, né, das instituições financeiras. Então, a gente vai saber quem são as instituições financeiras e por que que elas são tão importantes. Mas, quando a gente fala de instituição financeira, tem que saber uma seguinte situação. Existem dois tipos de instituição financeira. Existem as bancárias ou monetárias e existem as não bancárias ou não monetárias. Tá? São as instituições que a gente tem. Tem dois tipos, bancárias ou monetárias, não bancárias ou não monetárias. Esses conceitos vocês vão encontrar lá no livro de mercado financeiro do Rodrigo Fortuna. E quando eu falo de instituições bancárias ou monetárias, eu tenho que entender que são aquelas instituições que possuem depósito à vista. Ou seja, o cliente ele pode ir lá até a boca do caixa, levar o dinheiro, sacar em espécie, depositar em espécie e fica todo mundo feliz, tá? Já as instituições não bancárias e não monetárias, elas possuem também depósito à vista, que são a carteira de conta corrente, mas as operações dessas instituições são feitas via transferências eletrônicas. Então, o contato com essas instituições é mais via transferência. Você não tem lá esse contato, né, direto com essas instituições. Então, quando a gente fala das instituições bancárias, eu quero que vocês lembrem que sempre são bancos com carteira comercial. Banco com carteira comercial, tá? Sempre vai ser esse tipo de banco. Pode ser um banco comercial ou um banco múltiplo. Quando eu faço esse contato aqui com as outras instituições aqui embaixo, podem ser bancos múltiplos, tá? Sem carteira comercial, tá? Podem ser corretoras, pode ser distribuidoras, pode ser fundos de investimentos, pode ser também, essas instituições não bancárias, não monetárias, elas podem ser fintechs. Conhecem as fintechs? Não. Banco Inter, Nubank, isso é uma fintech, tá? Então, aí, ó, pode ser bancos múltiplos sem carteira de comercial, corretora, distribuidora, fundo de investimentos, fintechs, pode ser AI, escritório de investimento, escritório de agente autônomo de investimento, pode ser corretora, tá? Então, olha só o que que acontece. Quando você... vou tirar o AI, deixar só corretora. Quando você opera, né, com essas instituições abaixo, você não vai lá e leva o dinheiro em espécie para aplicar, tá? Você não tem como aplicar em espécie. Você, para aplicar no fundo de investimento, você tem que fazer uma transferência. Para aplicar numa previdência, né,
uma previdência, você tem que fazer uma transferência. Então, tudo aqui é feito através de operações online. Para aplicar, no, por exemplo, ninguém vai no caixa do Banco Nubank e deposita dinheiro. Você faz uma transferência, a mesma coisa no Banco Inter, tá? Então, essas instituições têm essa finalidade, tá? Então, vocês têm que entender esses dois conceitos. O que eu quero que vocês entendam também, ficar em prova, é que esse banco com carteira comercial, ele tem o poder de inflacionar a moeda. Ele é o cara inflacionador, né? A gente vai já entender por quê, porque ele é capaz de fazer o efeito multiplicador da moeda. E eu vou desenhar um negocinho para vocês entenderem. Tranquilo? Anotem essa observação para a gente prosseguir aqui. Se não tiver ok, vocês me avisam. Já? Posso pagar? Pode me seguir? Alô? Pode. Beleza. Uma hora vocês somem Então, ok. assim, mas eu penso que eu estou sozinho aqui, falando para a parede aqui, né? Olha lá. Bancos com carteira comercial. Esse cara aqui é o primeiro que a gente vai conversar. Olha, os bancos com carteira comercial, antes da gente fazer todos os aspectos dele, há algumas coisinhas que a gente precisa saber que são relevantes para a nossa prova. Tá? Então, toda vez que eu falo de banco comercial, o fato principal deles, eles emitem CDB e RDB. Tá? Essa é a primeira coisa que eu preciso saber de um banco. Um banco comercial ele emite CDB e RDB. Para quê? Para captar recursos. Certo? Então, olha só. O banco ele emite o CDB, emite o RDB, ele capta recursos, esse recurso que ele capta ele vai emprestar para um terceiro. Então, essa é a regra. Então, o banco, senhores, todos os bancos, eles não são instituições para você investir dinheiro. Os bancos eles são instituições para você fazer negócio. Então, se você quer montar uma empresa, se você quer fazer um replanejamento na sua vida financeira, se você quer, sei lá, fazer um giro de caixa na sua empresa, se você quer hot money, se você quer financiar a sua atividade, fazer um seguro, fazer alguma coisa, proteger a sua mercadoria, você vai lá no banco. Você vai ter um gerente pronto para te atender. E os caras adoram esse tipo de cliente, porque é o que dá mais receita para o banco. O investimento não dá tanta receita para o banco. O que dá é o pessoal utilizar os produtos. Por isso que o banco ele tem mais esse lado negocial, tá? Esse lado negocial. Vocês vão vender muito seguro, vocês vão vender muita previdência, muita capitalização, então é mais o lado negocial que vocês vão trabalhar, tá? Então, primeira regra. Segunda regra aqui que eu preciso saber, não posso esquecer, é que esse banco trabalha, tá, com um horizonte de curto a médio prazo. Então, eu vou ter um banco que ele vai emprestar dinheiro, mas não vai poder emprestar dinheiro por muito tempo para um determinado correntista ou para vários correntistas. Por quê? Porque ele é um banco que ele tem que estar constantemente girando o caixa dele para gerar grandes receitas. Ele tem que trabalhar cada vez mais. Então, ele trabalha mais o foco no varejo. Tá? Aquele cliente que tem capacidade, que recebe um salário, 2 salários, 10 salários, aquele pessoal que tem até a capacidade de até de R$ 1 milhão de movimentação de receita. Então, o cara vai trabalhar com essa turma, que é uma turma que vai estar girando mercadoria, vai estar girando lá o dinheiro da padaria, o dinheiro da loja, e vai ser aquela pessoa que está pegando financiamento de veículo, financiamento disso, financiamento daquilo. Tá? Então, horizonte de curto e médio prazo. Uma outra característica desse banco, ele pode. Cuidado com esse pode. Se eu digo que pode, é obrigatório? Nem sempre. Não. Nem sempre. O pode, ele deixa uma atenuante aí, se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Então, ele pode administrar fundos de investimento. Então, um banco comercial, se ele quiser, ele pode administrar um fundo de investimento. Espera aí. Copie isso aí, bonitinho, coloca em negrito, observações, e eu vou fazer uma pergunta para vocês já já. 2 minutos. Deixa eu sortear alguém para fazer essa pergunta. Estou achando o pessoal muito calado aqui.
Deixa eu ver aqui. Quem que eu vou sortear aqui? Marja, você está por aí, Marja? Pereira. Amiga da Ana Paula Oi, Nunes. Paulo. Tô Tudo bem aqui, com sim. você? Ah, Tudo bem? ficou com medo da pergunta agora, foi? Não, Não? Então, beleza. Deixa eu ver quem está por aí. Áquila de Araújo, você está por aí? Ainda não ouvi o tom da sua voz, Áquila de Araújo. Tá, beleza. Então, lá vai a minha pergunta capciosa para vocês. Quem fiscaliza os bancos? Banco Só isso? Central. Bacen, Banco Central. Central. Beleza, beleza, tranquilo. Olha a maldade. Essa maldade vem em prova. Um banco comercial vende cotas de um fundo de investimento para um cliente. Quem é que vai fazer a fiscalização dele? Banco Central ou a CVM? Do fundo da CVM. A CVM, uma mulher inteligente. Por que a CVM? Porque ele está vendendo uma coisa que é chamada títulos de valores mobiliários. Está Imobiliárias. vendendo uma cota de um fundo de investimento. E a CVM é que a Comissão de Valores Mobiliários. Então, se atuou no mercado de capitais, recebe fiscalização da CVM. Então, olha só, existem instituições que recebem duas fiscalizações ao mesmo tempo, uma do Bacen e uma da CVM. Uma do Bacen por atuar no mercado financeiro e uma da CVM por atuar no mercado de capitais. Entenderam a situação? Então, pode ser que lá na prova de vocês venha uma alternativa assim. Um banco comercial, ele pode ser fiscalizado por letra A, CVM, letra B, Bacen, letra C, Conselho Monetário Nacional, letra D, SUSEP. Se for só uma questão seca, assim, generalista, né, pode ser fiscalizado por Marco Bacen, que é o Bacen que fiscaliza os bancos, certo? Mas se a pergunta for mais elaborada, perguntar assim, olha, o banco comercial ele negociou cotas de um fundo de investimento, ele administra um fundo de investimento. Quando ele está administrando o fundo de investimento, quando ele está vendendo, distribuindo cotas de um fundo, quem é que vai fiscalizar ele? A CVM, porque ele já está atuando em outro mercado. Deu para entender a diferença, a pegadinha que pode vir para vocês? Sim. Deu, né? Então, cuidado com isso. Então, assim, os bancos comerciais, gente, vamos falar um pouquinho deles, tá? Eles são instituições financeiras privadas, mas também tem públicas, tá? A gente vai ter banco comercial público, tá? Tem como objetivo principal, né, proporcionar o suprimento de recursos necessários para financiar a curto e médio prazo o comércio, a indústria, empresas prestadoras de serviços, pessoas físicas de um modo geral. A captação dele sempre vai ser feita por depósito à vista, tá? Depósito à vista, dinheiro em conta corrente, porque ele é um banco comercial, mas ele tem a forma de captar através do que? Emitindo CDB e RDB. Anota aí no caderno, todo banco emite CDB e RDB para captar recursos, tá? Tranquilo? E por determinação dessa resolução, eles têm que ter a expressão banco seguido do nome SA, porque eles sempre são uma sociedade anônima. Então, vocês, sempre quando falarem de banco, os bancos vão ter acionistas, tá? Eles podem ser bancos que têm ações para serem negociadas na Bolsa de Valores ou não. Por exemplo, Bradesco tem ações na Bolsa de Valores, você pode comprar. Itaú, Santander, Basa, Banco da Amazônia também, você pode comprar, tá? Tem ações na Bolsa de Valores. Existem bancos que não têm ações na Bolsa de Valores? Tem o Banco Votorantim, por exemplo, é um exemplo de um banco que está fora da Bolsa, mas é banco. Tem outro banco também? Tem o da Genial, que é da onde eu estou fazendo parceria com a corretora. Então, é um banco que não tem ações na Bolsa de Valores, mas tem acionista. Então, todo banco é uma empresa SA. Tá? Se for SA aberta, ações negociadas na Bolsa. Tranquilo? Já fizeram as anotações desse slide aqui? Eu posso apagar? Posso avançar? Pode. Beleza. Então, eu vou avançar aqui. Eu vou limpar. Vamos avançar. Se bem que não era para eu ter limpado tudo, mas tá bom. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Vamos falar do banco de carteira comercial ainda. O que ele pode fazer? Ele pode processar aqui, ó, pagamentos e transferências de cartão de crédito. É um banco normal. Ele pode fazer tudo que um banco normal faz, tá? Tudo que vocês vão fazer lá na vida lá. Ele vai fazer pagamento, transferência de crédito, ou seja, emissão de cheques. Ó, eu ainda não consigo entender como é que as pessoas utilizam isso hoje, tá? Cheque é uma coisa tão ultrapassada para mim que eu não consigo entender como é que o pessoal utiliza, mas tem
Pode captar à vista, pode fazer empréstimo, pode fornecer documentos como cartas de crédito, calções, subscrição de títulos, você também faz. Documento, guarda de valores em cofre, venda de seguros, fundo de investimento similares. Então, tudo isso, todos os bancos fazem. Comercial, investimento e múltiplo, tá? Tranquilo? Então, isso é só para vocês terem uma ideia. Esse quadro não cai na Bíblia, só para vocês terem uma ideia que não é um monstro de 7 cabeças, é o mesmo, todo mundo conhece. E aí a gente vem para o banco de investimento. O banco de investimento, ele pode ser 2 tipos, assim como o banco comercial. O banco comercial, ele pode ser um banco comercial, só comercial, ou ele pode ser um banco múltiplo, com carteira comercial. O banco de investimento, ele pode ser um banco de investimento, pode ser um banco múltiplo, com carteira de investimento, tá? Mas quando eu falo de um banco de investimento, existem algumas regras, algumas coisinhas que eu preciso saber antes de a gente conversar. Então, vamos lá. Primeira coisa, eles também emitem CDB e RDB. RDB. Para que ele emite CDB e RDB? Para captar recursos. Não foi isso que a gente viu lá no outro lado? Então, ele vai utilizar isso aqui para captar recursos, tá? Esse banco também de investimento, ele vai ter um horizonte de trabalho, tá? Olha lá, ele vai trabalhar os recursos a médio e longo prazo. Opa, nós estamos falando de um banco que ele vai auxiliar as empresas para os seus investimentos ou para suas operações de crédito por muitos anos à frente. Então, eles são bancos para isso. Por exemplo, o nosso banco comercial, ele nunca vai fazer uma operação de 10 anos, 20 anos, né? Muito difícil fazer. Mas esse cara aqui, ele pode auxiliar uma empresa para fazer operação de 10, 30, 20 anos, tá? A gente vai já ver isso aí, tá? Pode ser empréstimo, pode ser, tá? Empréstimo nem tanto, mas através de emissões de títulos, que seriam as debêntures, tá? E ele também pode administrar fundos de investimento. Certo? Então, é uma característica bem parecida com o banco comercial. A única coisa que mudou, se vocês observarem, foi o prazo dos recursos, médio e longo prazo, até o momento, tá? Então, vocês observaram aí que teve essa mudança do prazo de curto e médio prazo. Mas esse banco, ele pode ir além, ele pode fazer algo, tá? Que é bem comum, tá? No mercado de capitais. Ele pode atuar muito forte no mercado de capitais, fazendo o que a gente conhece como IPO. Tá? O que é o IPO? É a Initial Public Offering, ou seja, oferta pública inicial. O que é uma oferta pública, senhores? Uma oferta pública é quando uma pessoa jurídica, coloca um título para negociar pela primeira vez no mercado. Chama de mercado primário quando isso acontece. Então, o IPO normalmente é o mercado primário, tá? Onde a sua razão é captar recursos. Recursos para quem emite o papel. Então, um exemplo. Imagina, todo mundo conhece a Petrobras aqui, né? Todo mundo conhece a Petro? Conhece a Petro. Petro 3, Petro 4. Petro 3, Petro 4. Né? Inclusive, fiz uma recomendação para ela, já bateu, o pessoal já ganhou, ficou feliz da vida hoje. E bateu 30, né? Já vai subir mais, vai pagar um dividendo monstro esse ano. Então, pense aí na Petro. Imagina que a Petro, ela contratou um banco de investimento, que eu vou chamar de BI, tá? Não é Banco Inter, não, tá? Banco de investimento. E aí, o que acontece? Esse banco de investimento, ele vai fazer um processo que a gente chama de subscrição no mercado. O termo em inglês é chamado de underwrite. Ou seja, ele vai fazer um processo onde ele vai subscrever um título, tá? Para fazer emissões. E esse título vai ser a debênture. Então, imagina o seguinte. Imagina que a Petrobras, ela quer emitir debêntures para construir uma refinaria. Então, ela não quer pegar dinheiro emprestado no banco, ela não quer pegar dinheiro
de lugar nenhum e nem gastar o caixa. Ela quer pegar dinheiro do mercado através dos investidores, ela vai contratar um banco para fazer essa operação para ela, vai fazer uma oferta pública desse título chamado debênture, e esse banco vai coordenar essa oferta e vai contratar auxiliares que vão colocar essa debênture à venda no mercado, tá? Então, quando a Petrobras capta o recurso dessa debênture, ela está atuando no mercado primário, aonde ela vai estar captando recursos com a finalidade de construir a refinaria, tá? Então, um banco de investimento ele pode estar auxiliando nesses processos de oferta pública, na renda fixa, como a debênture, que foi o caso que a gente viu, e na renda variável, como é o caso de fazer oferta pública de ações, fundos imobiliários. Então, ele vai estar atuando, ele tem uma atuação mais forte no mercado de capitais, porque ele tem um volume de recursos maior, tá? Todos os bancos, a maior parte dos bancos que nós trabalhamos no Brasil, que vocês trabalham, são bancos que têm carteira de investimento. O Bradesco tem carteira comercial de investimento, o Bradesco é um banco múltiplo, Santander é múltiplo, Itaú é múltiplo, Banco do Brasil, etc. A ideia desses bancos é atuar em todos os segmentos. Então, eles têm esse tipo de carteira, tá? Então, essa seria uma característica, tá? Desse nosso banco. Eu vou deixar esse exemplo salvo aqui, tá? Eu quero que vocês, pelo menos, né, esse primeiro tópico aqui que vai emite CDB, trabalha com recursos de médio e longo prazo e pode administrar fundo de investimento, vocês também tenham anotado aí para observação do banco de investimento, tá? No caso do banco de investimento, ele não vai possuir, né, contas correntes para captar recursos via depósito à vista, tá? Ele vai captar sempre recursos em contas correntes para depósito a prazo, tá? Então, você vai atuar no banco de investimento atuando na questão de depósito a prazo. O que é depósito a prazo? São os investimentos CDB, LCI, né? E por aí vai. Então, ele vai captar dessa forma. Ele não vai ter um caixa lá exclusivo para você levar dinheiro e sacar dinheiro em espécie. São transações eletrônicas para fazer nesse tipo de instituição. Tranquilo? Paulo, só uma dúvida. Pode falar. Cabe ao banco de investimento no IPO precificar o valor da ação? Não, quem precifica é o mercado. Quando você tem aqui o IPO, né, a empresa ela vai dizer no prospecto qual é o valor mínimo que ela quer, né, da ação, e ela vai botar a venda no mercado. Se o mercado disser que paga aquele valor, bota lá. Se o mercado não quiser pagar aquele valor, a oferta vai ser baixa, ou seja, os investidores não vão comprar aquele valor da oferta, entendeu? Exemplo, vamos supor que uma empresa lance uma ação, né, e ela queira captar entre o valor de 5 a 10 reais no preço dessa ação. Então, o investidor que entrar nessa proposta, ele vai ter que dar uma ordem entre 5 reais e 10 reais, entendeu? E aí ele vai dizer qual é a ordem que vai dar. Lógico que aquele que der mais vai conseguir ter a quantidade de papéis que ele quer, né? Só que aí, depois que passa o período, né, das ordens, fecha-se essas operações e aí vai ser emitido o book, né? Aonde a corretora depois vai informar qual foi o preço da oferta. Vai ser feita uma média entre os preços e vai dizer, olha, o preço médio dessa oferta foi de R$ 6,50. Então, quem comprou abaixo de 6,50 saiu no lucro, porque vai começar com um preço de ação mais baixo. Quem comprou muito acima já saiu no prejuízo, porque já vai começar com um preço de ação muito acima. É assim que funciona, como se fosse um leilão. Beleza, entendi. Entendendo? Beleza, tranquilos. Normalmente eu explico isso para os assessores, para os investidores também nossos, que é uma pergunta comum e às vezes confunde o pessoal. Porque normalmente o pessoal nunca participou de leilão, não sabe como é que participa pela primeira vez, e aí eu faço esse acompanhamento com eles, né? Mas tem que ler o prospecto. Nem sempre o investidor quer ler o prospecto tem 200 páginas, 150 páginas e por aí vai. Então, aí às vezes é complicado. Mas é isso aí. Vou apagar aqui para a gente passar. Vamos seguir. E aí a gente vai... Vamos seguir aqui. Bancos com carteira de investimento comercial e a gente tem um múltiplo. Mas repetir o slide aqui do banco comercial, depois eu troco. A gente tem um banco múltiplo. O banco múltiplo, senhores, ele foi um banco que surgiu depois. Tá? É um banco que ele tem como a finalidade misturar todas as carteiras. Então, você antigamente tinha bancos separados. Você tinha banco comercial para um lado, banco de investimento para o outro. Hoje não.
tá? Então, hoje, olha só o que que acontece. Eu posso formar um banco múltiplo, vou botar aqui um BM, deixa eu só tirar isso aqui. Eu vou botar aqui, eu posso formar um banco múltiplo, tá? Da seguinte situação. Eu posso juntar ao banco múltiplo um banco comercial, eu posso juntar ao banco múltiplo um banco de investimento, eu posso juntar ao banco múltiplo uma sociedade de crédito imobiliário e eu posso juntar ao banco múltiplo uma financeira. Então, olha só o que que acontece. O banco múltiplo ele é formado por várias carteiras de várias instituições. Ele tem uma carteira comercial, ele tem uma carteira de investimento, ele tem uma carteira de crédito imobiliário e tem uma carteira de financiamento. Tá? A ideia do banco múltiplo é centralizar todos esses CNPJs em um único balanço. Então, a primeira observação de prova de vocês. O banco múltiplo ele pode divulgar, né, um único balanço para todas as suas carteiras que possuem vários CNPJs. A ideia disso é reduzir custos tributários e custos contábeis. Então, um banco ele faz esse tipo de situação. Então, um banco múltiplo sempre vai ser formado por mais de uma carteira. No mínimo, ele tem que ter duas carteiras. Né? Então, quando a gente fala do banco múltiplo, ele tem que ter uma carteira comercial ou uma carteira de investimento. Ele tem que ter duas, mas no mínimo uma delas tem que ser comercial e de investimento. Por que tem que ter a carteira comercial de investimento? Porque a carteira comercial de investimento são as únicas carteiras que fazem com que o banco capte recursos. Então, só através dela que eles podem emitir CDB e RDB e captar recursos. Então, não vai existir um banco múltiplo sem a carteira comercial e sem a carteira de investimento. Tá? Normalmente, o que a gente vê hoje, todos os bancos múltiplos têm as duas, carteira comercial, investimento e as outras. Tá? Uma outra característica do banco múltiplo, que cai na prova de vocês, tá? É que o banco múltiplo ele pode ter essa carteira, carteira de desenvolvimento. Essa carteira tem uma pegadinha para a prova. Qual? Somente os bancos públicos é que trabalham com carteira de desenvolvimento. Aí, no caso, entra aí o banco múltiplo Ubasa, o Pará, Banco do Nordeste, né, Banco de Brasília, Banrisul, porque esses bancos eles estão preocupados em fornecer um crédito mais barato para subsidiar a região que ele está atuando. Então, essa carteira de desenvolvimento ela não é trabalhada pelos bancos privados. Não teria nem lógica para eles, porque é uma carteira que praticamente ia dar prejuízo, porque as taxas são muito mais baratas do que a taxa convencional. Tá? Outra carteira que o Banco Múltiplo tem, que poucas pessoas conhecem, é a carteira de arrendamento mercantil, que a gente chama de leasing. Alguém já ouviu falar em contratos de leasing? Sim. Tá? Oi? Alguém falou sim. Você vê, Ingrid? Sim. Ah, tá. Quer dar um exemplo de um contrato de leasing, hein? Não. O de CDC, né? Do tempo antes eles faziam o leasing. Então, tem um contrato comum, que é o dos veículos, leasing, né? Então, por exemplo, vamos supor que você... Tem muita gente que faz isso, tá, gente? Vou dar um exemplo. Aquelas empresas que alugam automóveis. Elas têm contrato de leasing com os bancos e aí o banco vai renovando a frota daquelas empresas de aluguel de veículos, né? E aí o cara só tem a obrigação de ter que pagar todo o tempo o contrato de leasing. A mesma coisa os aviões, né? As companhias aéreas, elas não são donas dos aviões. Quem são donos dos aviões são as instituições financeiras e elas ficam comprando, negociando o contrato de leasing. Tá? A vantagem é que você não tem que se preocupar com nada, né? A instituição que vai renovando teu contrato e a tua frota, tá? Então, essa seria uma situação. Então, quando a gente pensa em banco múltiplo, a primeira ideia é reduzir custo, a segunda ideia é juntar várias instituições para estar dentro de um mesmo conglomerado financeiro, reduzindo tributos e também explorando o pobre do ser humano, né? Porque antigamente você trabalhava com banco comercial, você trabalhava só banco comercial e não fazia mais nada. Você trabalhava antigamente em banco de investimentos, fazia só banco de investimentos, não fazia nada. Agora você é banco múltiplo, então você agora tem que vender seguro, empréstimo, você tem que vender hot dog, vender a mãe, você tem que fazer pacto com o demônio, você tem que fazer promessa, você tem que ir todo dia para a novena para ver se você bate sua meta, porque você conseguir manter o seu emprego durante um longo tempo. Então, basicamente, é isso que acontece hoje. O bancário é que nem bombril, né? 1001 utilidades, né? E o pessoal acha que o bancário fica só sentado ali no ar-condicionado e não faz nada. Doido de quem fala isso e nunca viu como é que é um dia a dia de uma agência. Né, seu William?
Exatamente. Tem uns alunos meus que vão fazer CPA, faziam CPA comigo, eu fiz, eu quero ser bancário. Eu digo, por quê? Porque não faz nada, fica sentado ali e ganha um bom salário. Eu olhava para o Patizinho, para o Patriciozinho, Mauricinho, e eu olhava para o Patizinho e dizia, coitado, isso aí não aguenta 2 dias na agência. Entra Porque 9 horas e sai, entra 9 horas e sai 15, né? sai nada, mano. Eu tenho um aluno meu de banco, né, gerente, que ele entra 9 horas, às vezes ele entra 7 horas, 6 horas e só sai 10 horas da noite, 9 horas da noite, tá? E ainda falta, ainda sai com pendência para o próximo dia. O negócio é pesado. Então, senhores, esse aqui é o nosso banco múltiplo, né? Vamos ver as nossas outras instituições, né? Nós vamos ter aqui uma instituição que o brasileiro está conhecendo agora, né? É muito pouco conhecido do brasileiro, que são as sociedades corretoras e distribuidoras, tá? Uma coisa que eu já digo para vocês, a sociedade corretora e a sociedade distribuidora, elas tinham diferenças, tá? A diferença delas era maior, tá? De 2007 para trás. De 2007 para frente, essa diferença ela deixou de existir. Qual era a principal diferença? Que só quem podia atuar de fato na bolsa de valores eram as sociedades corretoras, né? Que podiam estar lá na bolsa, operando pregão, aquele negócio todo. As sociedades distribuidoras não. A partir de 2007, quando houve a primeira fusão da Bolsa de Valores, que ela se tornou Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF-Bovespa, foi que as sociedades distribuidoras passaram a ter o mesmo peso das sociedades corretoras, ou seja, poder atuar dentro do ambiente de bolsa. Antigamente não podia. Hoje elas são iguais. O que diferencia uma sociedade corretora e uma distribuidora hoje? Praticamente nada, só o volume de operações. Uma é maior do que a outra, só isso, tá? Mas elas podem fazer hoje as mesmas coisas, tá? Mas antes de falar de uma sociedade corretora, eu vou falar de um cara que cai na prova de vocês, que o nome dele é AA. Deixa eu só mudar aqui, que não dá certo escrever com isso. Deixa eu botar aqui. Vou falar de um cara que é o AI, né, que a gente conhece como agente autônomo de investimento. Então, aqui, ó, esse AI é o que eu sou hoje, né? Eu sou agente autônomo de investimento desde 2012, tá? E hoje nós estamos no ano de 2022, né? Então tem 10 anos que eu atuo aí como agente autônomo de investimento e professor, tá? Então, quando a gente fala aqui de AI, agente autônomo de investimento, eu estou falando de um cara que trabalha de forma autônoma. Como é que esse cara ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro se filiando a uma corretora. Então, a corretora ela é formada por agentes autônomos de investimentos, tá? E os agentes que querem entrar nela para trabalhar podem entrar como sócios ou prestadores de serviços, ou podem montar um escritório para prestar esse serviço para a corretora. Então, no caso, eu hoje montei um escritório, que é a Finance, na realidade é a PA Marques Reis Limitada, né? Agente autônomo de investimento limitada, onde eu presto serviço para uma corretora chamada Genial Investimentos, né? Genial, que é a terceira e a quarta maior corretora do país, tá? Então, quando a gente fala de corretora, o que acontece hoje, né? Quando a gente fala de agente autônomo, o agente autônomo é um cara que ele vai ter a sua principal receita em cima da corretagem. Então, à medida que as corretoras, né, forem cobrando corretagem, ele vai recebendo lá a remuneração pelos seus serviços, né? O agente autônomo de investimento ele é fiscalizado pela CVM, assim como a corretora distribuidora e o seu escritório, e ele tem que ter cadastro lá na CVM. Se ele não tiver cadastro na CVM, ele não pode atuar com assessoria de investimentos. Ou seja, gente, quando você entra no mercado de investimentos, você não pode dar nenhum piti na internet, ou nenhum tipo de dica, você não pode fazer nada, falar nada, se você não tiver um certificado. E de acordo com o certificado, a tua voz na internet também é limitada, você não pode entrar em muitos detalhes. Então, você tem que obedecer, porque a CVM ela não brinca aqui e ela fiscaliza bem. A CVM, eu tenho uma crítica para ela, que ela fiscaliza aqueles que estão regulamentados no mercado e deixa o pessoal que não é abusar do mercado, no caso, as pirâmides de criptomoedas, né? Então, assim, o agente autônomo é esse cara. Para você ser agente autônomo de investimento, você tem que fazer uma prova submetida da ANCORD, Agência Nacional das Corretoras. O que cai na prova sobre agente autônomo a nível de CPA 20? Cai na prova você entender
que o agente autônomo de investimento, ele é uma pessoa que vai ser contratada para captar clientes para a instituição onde ele trabalha, tá? E ele vai assessorar na questão de investimentos. Então, essa é a principal atribuição de um agente autônomo, captação e assessoramento, tá? Eu espero um dia futuro, quando eu estiver falando com vocês, eu já não seja mais agente autônomo de investimentos, já seja uma corretora. Hoje, os sócios que eu tenho na Finance são todos ex-alunos meus de CPA 10 e CPA 20, né? Então, eu tenho a Ana Paula, que é ex-Bradesco, tenho o Aldenor, que é ex-Santander, e eu tenho o Yuri, que está chegando agora, ex-aluno meu de CPA 20 e de pós-graduação, e a Joane, que é ex-aluna de pós-graduação. Então, a gente tem lá a turma, todos eles foram alunos meus, tá? Então, vamos lá. Corretoras, tá? Então, prova. Aí, basta saber captar recursos, tá? Para a pessoa que ele presta serviços para a instituição e assessoramento de investimentos. Só isso, tá? E quando a gente fala dessa sociedade corretora distribuidora, né? O que ela vai atuar? Ela vai atuar no mercado financeiro de capitais. O mercado financeiro ela vai ser regulamentada pelo Banco Central e no mercado de capitais pela CVM. Mas o foco aqui do CPA 20 vai ser só a parte de mercado de capitais. Então, lá no mercado de capitais, ela pode atuar com isso aqui, ó, atividade de intermediação. Ou seja, eu vou ter um agente autônomo de investimento trabalhando na corretora que vai auxiliar o investidor a comprar e vender ações, vai ser um intermediador. Ele vai oferecer serviços de plataforma de investimento pela internet, que é um home broker, né? Toda corretora tem seu home broker, né? Alguns mais rápidos, alguns mais lentos, tá? Consultoria financeira, clubes de investimento, financiamento para compra e venda de ações, administração e custódia de carteiras, tá? De títulos e valores imobiliários dos clientes. Então, tudo isso é o que uma corretora pode fazer. E ela também pode pedir remuneração pelos serviços que as instituições cobram comissões e taxas. Então, por exemplo, uma corretora hoje pode fazer uma parceria com o banco e vender o CDB dele. Qualquer corretora pode fechar um contrato de parceria com o Bradesco e vender o CDB do Bradesco. E aí a corretora ela vai ganhar uma taxa, né, para fazer esse serviço do Banco Bradesco, e o Banco Bradesco vai captar dinheiro para fazer suas operações. Então, isso já é possível hoje, tá? Então, você vê muitas corretoras oferecendo produtos bancários, como empréstimos, seguros e outras coisas mais, tá? Tranquilo, senhores? Posso passar? Pode. Vamos lá, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. E aí, ó, o que elas podem fazer que é interessante aqui para nós, né? A corretora, você que é cliente de uma corretora, você pode comprar e vender títulos de valores imobiliários por conta própria de terceiros. O que seria por conta própria? A corretora não é uma pessoa jurídica? Vocês concordam comigo que ela é uma pessoa jurídica? Se ela é uma pessoa jurídica, ela tem conta corrente no banco, instituição, então ela pode comprar ações, vender ações, fazer o que ela quiser por conta própria. E esses terceiros são os clientes. Os clientes vão dar a ordem para a corretora. Como é que o cliente dá uma ordem para a corretora? O cliente ele pode ligar, né? Se a corretora tiver sistema de gravação de voz, porque toda a voz, toda a ordem do cliente tem que ser gravada, ou ele pode encaminhar um e-mail que também isso tem que ser registrado e guardado, tá? Operar em bolsas de mercadoria, o que seria uma bolsa de mercadoria? Uma bolsa de commodities. Então, posso negociar pela corretora contratos de boi, contrato de soja, milho, algodão, ouro, café, outros tipos de metais, como minério. Eu posso negociar álcool, né? Eu posso negociar cana-de-açúcar, feijão, né? Arroz e etc., até carne. Então, a Bolsa de Mercadorias ela existe para isso. E o peso do contrato que é negociado na Bolsa é que vai definir o preço do produto que vai lá para a nossa prateleira no supermercado, tá? Então, isso é que acontece. O preço da gasolina que é negociado na Bolsa de Mercadoria e Futuros lá do Reino Unido, Brent, é que vai definir o preço da nossa gasolina que vai ser cobrado lá na bomba, tá? E futuros, né? Quando eu falo futuros, eu posso operar índice, eu posso operar moedas como o dólar, o euro, o ien, o yuan, que é o dinheiro da China. Eu posso operar o dólar canadense, o franco suíço, o dólar australiano, né? Então, posso operar outras moedas e no futuro não se espantem que as criptos vêm aí, né? Provavelmente a bolsa já está
fazendo tokens, né? Já está fazendo a sua parte de blockchain. No futuro, a gente deve estar negociando criptomoedas, tá? Então, conta própria e por conta de terceiros também. Ela pode intermediar a oferta pública, ou seja, a corretora, a distribuidora, elas podem fazer a mesma coisa que um banco de investimento faz. Ela pode negociar um IPO, ou realizar um IPO de uma instituição, tá? Ela pode fazer a distribuição desses títulos de valores imobiliários também no mercado primário e secundário, tá? Então, tem muita coisa que uma corretora pode fazer, tá? Muita coisa mesmo, tá? Outra coisa que essa turma faz, olha lá, elas operam em bolsa de valores, elas podem administrar, aqui, ó, administrar carteiras, né? Aí, ó, aqui tem uma pegadinha para vocês, né? Existem dois tipos de administração de carteiras que a gente conhece aqui na nossa prova, que é o fundo de investimento e a gente tem o clube de investimento, tá? Olha só uma pegadinha de prova. Quem pode administrar fundos e clubes de investimentos? Corretoras, distribuidoras e bancos com carteira de investimento. Então, quem pode administrar carteiras de fundos de investimento e clube de investimento? Banco, corretoras e bancos, corretoras, bancos de investimento, desculpa, banco de investimento, corretora e distribuidora. É só quem pode administrar carteiras de fundos e clubes de investimento. Quando a gente fala do banco comercial, o banco comercial ele só pode administrar carteira de FII, de fundo de investimento. Ele não pode fazer administração de clube. Clube é só banco com carteira de investimento, tá? Pode subscrever emissões de títulos, fazer os underwriting, que a gente vai ver com calma, e pode exercer as funções de agente fiduciário. Alguém já ouviu falar esse termo, agente fiduciário? O que é um agente fiduciário? Tá? Para quem não conhece, o agente fiduciário é a instituição financeira que é contratada para proteger os interesses dos investidores. Então, a gente vai ver uma emissão lá na frente, que é as debêntures, e nós vamos perceber que quando as debêntures são emitidas, algumas têm algumas cláusulas, né? Algumas garantias, algumas coisas que têm que ser realizadas, e esse agente fiduciário vai ficar responsável para saber se isso está sendo seguido da maneira correta. Então, ele vai guardar, zelar pelo interesse dos investidores. Tá? Pode ser esse agente fiduciário, para a prova de vocês, ele pode ser uma corretora, pode ser uma distribuidora ou pode ser um banco de investimento. Tá? Pode instituir, organizar, administrar fundos e clubes. Tá? Lembrando que fundos, só quem cuida, fundos e clubes podem cuidar, corretoras, distribuidoras e banco de investimentos e bancos com carteira comercial apenas fundos, tá? Podem prestar serviço de intermediação, assessoria, né? Se for assessoria, entra o agente autônomo de investimento, assistência técnica. Se for assistência técnica e um cara que precisa, por exemplo, de um planejamento financeiro, entra o CFP. Se for um cara que precisa de uma análise mais fundamentalista, uma análise gráfica, entra um CNPI, tá? Em operações de atividade do mercado financeiro e de capitais, tá? Então, essa é a forma de uma corretora trabalhar. Tranquilo? É muita coisa que a corretora faz, tá? Ó, pode intermediar operações de compra em vendas de moeda estrangeira, tá? Intermediar operações de compra e venda de moeda estrangeira, além de outras operações no mercado de câmbio. Pegadinha de prova aqui. Pegadinha de prova aqui, tá? Vou até botar um parêntese aqui. Se a prova de vocês falarem bem assim, qual é a instituição em que um cliente pode operar moeda estrangeira à vista? Ou seja, pode ir lá trocar real por dólar. Exemplo, tu vai marcar banco, porque não vai aparecer casa de câmbio lá para ti, tu vai marcar banco, tá? Agora, se aparecer na tua prova assim, qual é a instituição em que o investidor, né, já mudou o termo, cliente para investidor, que o investidor pode operar contratos de moeda, se aparecer a palavra contrato, operações de contrato com moedas estrangeiras, aí ele só faz através de corretoras e distribuidoras, tá? Metais preciosos, eu também posso operar metais, ouro, né, através de uma corretora. Realizar operações compromissadas. O que é uma operação compromissada? A operação compromissada é aquela que eu tenho o compromisso da recompra. Quer ver um exemplo? Se alguém for lá no banco, aplicar no CDB, que tem a liquidez diária, aplicou hoje, se amanhã ele resgatar, ele consegue resgatar?
É D mais 2, não é isso? Não, tem mais 2 ações. Repete a pergunta, Paulo. Se um investidor foi num determinado banco e aplicou num CDB, esse CDB tem liquidez diária, e ele aplicou hoje, quiser resgatar amanhã, ele pode? Pode, só vai ter a cobrança lá do IOF. Pode, só vai ter a cobrança dos impostos. Mas por que ele pode sacar? Porque quando o CDB ele é emitido, o investidor vai lá e aplica nele, é como se ele estivesse comprando aquele CDB, e o banco tem, né, a ideia que esse investidor vai ficar o máximo possível com o dinheiro aplicado, para o banco ficar fazendo várias operações e multiplicando aquele valor e ganhando dele, né? Quando o investidor saca o CDB, o banco ele tem o compromisso de recomprar o CDB. Então, o banco ele recompra o CDB. É como se tu tivesse bem assim, comprei do banco o CDB, agora eu não quero mais CDB. Pega de volta o teu CDB e me dá meu dinheiro com o corrigido dos juros por um dia. Aí o banco devolve para esse investidor. Aí o banco ele fica com a bronca, ele fica com o CDB de novo. Aí o banco tem que correr atrás de outro investidor para emprestar aquele CDB para fazer a movimentação de dinheiro. Então, o compromisso da recompra é a instituição financeira garantir que se esse investidor precisar do recurso, ele vai ter o dinheiro a hora que ele quiser, tá? Operações de conta-margem, a gente vai deixar para debater isso aqui quando a gente for falar de mercado a termo. Lá eu vou dizer, especificar direitinho o que seria essa conta-margem. Tranquilo, senhores? Então, essa é a ideia toda, né, das sociedades corretoras distribuidoras. Aqui está a norma em que elas passaram a atuar de forma conjunta, em 2009, e aí a gente vem para a B3, né, nossa bolsa de valores, né, a quinta maior bolsa do mundo em operações, tá? Hoje nós perdemos o título da quinta maior, né? A gente perdeu para a Turquia, né? Mas por causa dos adventos políticos do nosso país, né? O pessoal está mais falando mal do Brasil do que falando bem, então o pessoal está desacreditando um pouquinho e foram embora, né? Agora mudou a regra, né? Esse ano, dezembro, os investidores, pessoas físicas, pegaram muita porrada na bolsa, porque o pessoal entrou, muito de menino entrou tentando fazer fortuna rápido, se lascou. E agora os estrangeiros, tubarões, né, os grandes estrangeiros estão voltando para a Bolsa, e a Bolsa deu uma decolada. Por isso que o nosso colega está animadinho aí, porque entrou muito dinheiro de estrangeiro hoje na Bolsa e a Bolsa subiu. Tá? E aí, quando a gente fala da Bolsa, né, o principal índice da Bolsa que a gente tem é o Ibovespa. Né? O Ibov é o principal indicador da nossa Bolsa. Tá? E antigamente, senhores, eu deixei aqui só a nível de curiosidade, tá? Antigamente, antes da bolsa se tornar B3, o ticket dela, o código da bolsa, da ação, era BMF3. Hoje, você quer comprar a ação da empresa Bolsa de Valores, você vai lá e digita B3SA3. Pasmem, a ação da Bolsa de Valores está R$ 11, tá? Então, é uma boa para você fazer poupança, né, e ser dono da bolsa, tá? Então, tá muito fácil hoje você comprar, porque as ações estão todas em quedas, todas estão com preços baratíssimos, tá? Engraçado que o investidor brasileiro ele só gosta de comprar na bolsa quando a bolsa sobe, que é o momento errado de comprar, tá? Então, o que aconteceu para nossa bolsa mudar de nome, né? Histórico aqui, só histórico, mas não cai em prova. Em 2017, né, nossa bolsa, né, ela fez uma fusão, né, deixou de ser BMF Bovespa e passou a fazer uma fusão com a CETIP, comprou as ações da CETIP e agora passou a ser chamada de B3. Então, a CETIP hoje, ela integra esse grupo da Bolsa de Valores lá dentro, tá? Para vocês terem uma ideia, né, a ação da Bolsa de Valores, a B3, SA3, ela paga hoje 70% a 80% do seu lucro, né, para os acionistas, o pessoal que tem as ações dela. Ou seja, ela paga aí um dos maiores dividendos da Bolsa, tá? Ela tem plataformas de negociação, né? Isso aqui é só critério de conhecimento, né? A plataforma de negociação hoje utilizada pela Bolsa é o Puma, tá? Já teve outras plataformas também, Mega Bolsa e por aí foi, só uma questão de ideia. Mas a ideia é saber que a B3 é uma sociedade, né, de capital aberto, ela tem fins lucrativos, então a nossa bolsa é uma sociedade que tem fins lucrativos e que a ideia dela, né, é principalmente, né, você ter, né, esse ganho de capital, tá? Ela tem sede em São Paulo, unidades no Rio,
de Janeiro, Nova York, Reino Unido e na China, tá? Tem unidades da nossa bolsa. Mas, afinal, o que é uma bolsa de valores, para quem não conhece? A bolsa de valores é um local utilizado para fazer negócio. Lá, você pode levar uma ideia e conseguir financiamento. Lá, você pode investir em grandes ideias. E lá, você pode fazer, né, tudo que você imaginar em relação ao mercado. Então, as bolsas são unidades que mantêm sistema de negociação eletrônico. Então, quando eu falo de bolsa de valores, eu posso dizer para vocês que a bolsa de valores é um mercado de balcão organizado, aonde eu vou ter sistema de eletrônicos para negociação, aonde eu vou ter lá padronização de contratos, onde eu vou ter um ambiente de negócios. Então, a bolsa tem tudo isso. E ela é fiscalizada pela CVM e é uma auxiliar da CVM. Se vocês forem pegar o organograma de todo o sistema financeiro, vocês vão ver lá CVM, Bolsa de Valores, as entidades e o investidor no meio, tá? Então, todos eles são fiscalizados, tá? As ordens podem ser encaminhadas via home broker e hoje a gente tem, né, plataformas, né, operacionais, né, que são utilizadas lá para você ganhar alto desempenho na Bolsa de Valores. Então, além do home broker, você tem lá o Profit, tem um Trade, né? Tem um MetaTrade, né? Que são as plataformas. E aí, os tipos de ordem que eram utilizados. Antigamente, você podia mandar MSS e e-mail, né? Hoje você não manda mais esse tipo de mensagem por esse tipo de coisa, é mais e-mail e telefone. Então, você aqui vai ligar para o seu corretor ou passar um e-mail, né? Aqui na Finance, uma questão muito prática, né, que às vezes o pessoal não pode falar, mas pode digitar, a gente utiliza só um e-mail para mandar as ordens, né, para receber as ordens dos clientes e confirmar as ordens com os clientes, tá? Então, isso é mais fácil para a gente, né? E os índices, né? Quando a gente fala da Bolsa, a gente tem os índices, tá? Quem são os índices? A gente vai ter que conhecer cada um deles, tá? Esses índices eles vão perturbar a gente em várias ocasiões. Muita coisa que eu vou estar utilizando aqui no nosso primeiro módulo, vocês vão ser relembrados nos módulos de investimentos, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, para não alongar e deixar vocês dormindo aí do outro lado, eu vou dar uma pausa por aqui, tá? Nós já estamos quase terminando nosso conteúdo. Amanhã a gente continua, tá? A gente vai continuar aqui desse módulo aqui, 1, né? Vamos terminar ele e vamos entrar no módulo 2 e a gente vai falar direitinho sobre esses índices. É bom você saber esse conteúdo de índice, saber para que eles servem, não só por uma questão de passar na prova, principalmente quando você for explicar para o seu cliente o que ele intervém de bom, de negativo e positivo nos seus investimentos ou no investimento dos clientes. Então, você vai precisar entender muito bem isso, ainda mais vocês que estão a nível gerencial, tá? Então, eu vou me despedindo por aqui, agradeço, tá? Assistam o vídeo no YouTube, lembrando que eu não vou deixar muito tempo lá no YouTube, tá? Vai ficar aí uns 20 dias, depois eu vou tirar de lá. Mas assistam, reprisem, tá? E vão estudando. Um abraço, senhores. Boa noite. Um abraço, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite.